Ctrl+C, Ctrl+V e a vida de muita gente vai ficando mais fácil. Seja para o entretenimento ou nas tarefas do trabalho ou escola, a reprodução pela internet tornou tudo mais rápido, mais cômodo. Textos tradicionais ou menos conhecidos vão se multiplicando, ganhando vida em novos textos ou espaços virtuais. Nessa velocidade, muita gente sem espaço na vida real ou na mídia tradicional acabou virando celebridade, com uma mãozinha das reproduções na web. Mas como na vida nem tudo são flores, muitos atores e obras têm sido reproduzidos sem nenhuma referência. E pior, há casos de apropriação de trabalhos, ou seja, cópia integral de conteúdo como se fosse de outra pessoa. E este Sala de Imprensa vai analisar as cópias na web e os conceitos e impactos do plágio, seja em material jornalístico, artístico ou acadêmico. Nosso convidado especial é o advogado Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Informática, Direito e Crimes Eletrônicos da OAB, em Minas Gerais. Ele também é membro da Associação Brasileira de Direito da Informática. E os jornalistas que nos ajudam a decifrar os caminhos do plágio já passaram por várias redações na imprensa. Estão conosco Heraldo Leite, que também é consultor de comunicação, e Márcio Fagundes, que agora é blogueiro. Doutor Luiz Felipe, as pessoas, quando vão fazer uma cópia, elas têm noção do que é plágio? Sabem que isso é crime? Exatamente. Antes de mais nada, é importante esclarecer que plágio é a utilização de um conteúdo como se seu fosse. Essa é uma das formas de violação de direito autoral. E o plágio na era digital, tema do Sala de Imprensa de hoje, foi sugerido pela telespectadora Alessandra Gamabello. Bem-vindos ao programa. Plagiar é uma ação antiga e há, mundo afora, várias reclamações de autores sobre apropriação ou reprodução indevida de conteúdo. Um exemplo no Brasil é a briga entre editoras em relação a traduções de Franz Kafka. No ano 2000, a editora acusada de plágio reconheceu ter usado em 3 obras trechos de um tradutor contratado de outra empresa. Na Rússia, a denúncia no campo acadêmico envolve o presidente Vladimir Putin. Ele teria copiado grande parte de uma dissertação dos anos 90 sobre planejamento e recursos naturais, de um livro sobre planejamento e política, publicado em 78. Em abril passado, o chefe de Estado da Hungria perdeu o título de doutor por acusação de plágio. A tese de 20 anos atrás era sobre os Jogos Olímpicos. Paul Schmidt acabou renunciando, pressionado por partidos da oposição. Obrigada pela presença. O mundo todo entende que plágio é algo errado e como que é essa regulamentação lá fora? É importante esclarecer que a gente tem uma lei, a Lei de Direito Autoral, Lei 9.610, que estabelece a proteção ao direito autoral. Então essa proteção vai desde conteúdos que estão ali, que há a obrigação de citar o autor e a fonte, desde proteção à reprodução, né, a reprodução de um conteúdo, a cópia, ela tem que ser autorizada, até mesmo as punições civis que estão previstas nessa lei. Fora isso, tem o Código Penal, que vão estabelecer as sanções penais, e tem a nossa Constituição, que protege a nossa privacidade. E como é que essas leis definem o que é plágio, o que é uma cópia, sei lá, que a pessoa esqueceu de dar os créditos? Como é que caracteriza-se isso? O plágio, ele é pegar um conteúdo, se apossar desse conteúdo e utilizar como se fosse seu, como se você fosse o autor desse conteúdo. Então não há problema nenhum em utilizar citações em um determinado texto. Porém, essas citações, elas devem ser mencionadas a fonte e o autor. Desde que há essa menção, você não está cometendo crime nenhum. A partir do momento que há uma violação a esse direito autoral, cabe ao autor ou o editor reivindicar esses direitos. No caso, quando a obra cai em domínio público, é só obras, vamos dizer, artísticas? Como que é essa questão de a entrada em domínio público? É a partir de que período? 50 anos? A proteção dessa obra, ela é desde obras, qualquer tipo de obra intelectual. Então, por exemplo, vou citar um caso de um artigo. A proteção de um artigo, a partir do momento que um veículo de comunicação, isso é muito pouco divulgado, um veículo de comunicação pediu para um advogado, um profissional de renome, redigir um artigo e essa pessoa manda esse artigo para esse jornal, para esse veículo,
A proteção que a lei garante é o quê? A data do periódico, digamos que ele seja diário, é 1 dia mais 20 dias. Para um periódico semanal, são 7 dias mais 20 dias. Mensal, 30 dias mais 20 dias. Depois desse período, a revista tem que pedir nova autorização para ser publicado. E como é que fica isso na internet, que fica disponibilizado full time? Aí na internet como é que funciona? Qualquer cópia, existem programas que é possível identificar trechos, os programas eles procuram frases, parágrafos e trechos. Automaticamente identifica quais são as páginas que estão hospedando esses trechos. Se a publicação, isso está no artigo 46 da nossa lei, se ela está sendo reproduzida uma notícia ou um artigo veiculado nesse diário, por exemplo, um jornal, é autorizado, desde que citada a fonte, qual o jornal e o autor. Aí é autorizado. Agora, o que tem acontecido muito, pessoas que se utilizam do nome de terceiros, criam um conteúdo ou pegam um conteúdo também de terceiros e falam que aquele conteúdo é de um autor famoso ou de outra pessoa. Também está cometendo crime. E é importante estabelecer também que o crime não é essa visão que a gente tem de obter lucro, porque a lei fala em obter lucro. É crime quando você viola o direito autoral com a intenção de obter lucro. Então, quando que você está obtendo lucro? O lucro pode ser direto ou indireto. Então, no caso de uma faculdade, a gente está ali tirando uma cópia de não autorizada. Ou seja, aí no caso a lei vai especificar que se chama contrafação, essa violação. Está tirando uma cópia não autorizada de um livro. Isso aí é um lucro indireto, porque a pessoa está deixando de gastar um determinado valor para não gastar nada. Então, há uma violação e tudo isso pode ser punido. A gente mostrou alguns exemplos, né, de casos famosos, do presidentes, né? Como é que é a repercussão disso e como é que são as leis lá fora, né? A repercussão é muito ampla porque a internet tem um potencial de espalhar uma notícia muito grande. Mas com isso vem alguns problemas, que é essa falta de conhecimento. Primeiro, há duas faltas de conhecimento. Da população saber que a internet não é uma terra sem lei, né? Existem hoje diversas legislações que já punem crimes cometidos na internet. Vou te citar, por exemplo, o Código Penal. Vai punir os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Crime de falsidade ideológica, criar um perfil falso na internet. Tem a Lei de Propriedade Industrial, a LPI, que vai proteger os crimes de concorrência desleal, ou seja, se eu utilizar uma marca de outra empresa, utilizar o domínio de outra empresa, vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai proteger os crimes de pornografia infantil, falar que é crime você incentivar uma criança a se mostrar na internet, em qualquer meio, inclusive a internet, entre diversos outros. Doutor Luiz Felipe, a princípio me agrada a ideia de uma certa anarquia na informação da internet. Eu acho que o espírito, a filosofia da internet é divulgar a informação, seja ela de quem for. A palavra plágio, na nossa cultura, nós usamos ela mais no campo musical. Rod Stewart plagiou uma música de Jorge Ben que gerou direitos autorais, uma ação internacional. Então, na questão no campo literário, ela seria uma reprodução de um texto, de uma obra literária. E aí nós caímos num campo muito complexo, no campo da consciência de cada pessoa. Porque uma coisa é você usar uma obra com fins em busca de recursos, com fins lucrativos e tal. Outra coisa é você usar aquela obra com fim inspirador, que ela pode ser inspiradora. E aí vai da consciência de cada um saber se cita ou não. Eu acho o assunto instigante. Os Beatles, por exemplo, nunca esconderam que plagiaram as músicas dos grandes clássicos, dos grandes eruditos. Eles usavam na sua música e quem iria pagar, né? Suponhamos quem iria pagar por esse uso de parte dessa obra erudita. Quem iria receber isso, né, no caso? E assim vai, Machado de Assis, já caiu no domínio que o Heraldo falou, quem usa parte de sua obra, quem vai contestar isso? Então eu acho que vai muito da consciência da formação cultural do povo, da educação e tal. Acho que a obra tem o seu direito até um certo momento, depois ela é universal, ela é difusa, ela não tem mais um dono. Ô, Márcia, excelente essa colocação sua e eu sou extremamente a favor. Primeiro, com relação a essa liberdade que a internet tem, é importante que a gente tenha essa liberdade. Então, a gente tem visto algumas decisões judiciais, na minha opinião, um pouco equivocadas, porque tem punido provedores de hospedagem. Se esses provedores de hospedagem são punidos, a partir do momento que alguém posta uma informação,
esse provedor vai fazer uma censura prévia. A gente volta para o sistema de ditadura. Então, o que tem que acontecer? Tem que acontecer essa liberdade mesmo. A pessoa quer postar um conteúdo, quer falar de uma forma, não sabe se isso está acontecendo ou não, não sabe se isso é crime ou não, ela tem que postar, deixa ela ter a livre expressão de seu pensamento, como é garantido na Constituição. Agora, se houve algum crime cometido, esse crime tem que ser punido não o provedor de serviço, mas sim esse usuário. Então, há essa preocupação em proteger essa liberdade. A gente tem que ter essa ampla liberdade na internet. E entrando num assunto que você muito bem falou aí, de reprodução, de plágio, vou te citar um exemplo clássico. A lei fala que uma cópia, você tirar uma cópia para o uso pessoal, não é crime. Então, ótimo, uma cópia. Agora, digamos, uma reprodução, no caso, não uma reprodução de um documento, mas uma reprodução de uma música. A música é sua, você reproduz ela quantas vezes você quiser. Você pode cantar a música, né? Você pode cantar a música. Isso tudo você não está caindo em crime nenhum. Passa a cair em crime a partir do momento que você canta ou faz essas atividades com o fim de obter lucro, né? Direto ou indireto, e a partir do momento que você não tem autorização ou não respeita o que a lei determina, que é o quê? Citar a fonte ou o autor. E tem como diferenciar o que vem a ser uma inspiração, por critérios técnicos, o que é uma inspiração e o que é uma cópia sem referenciar, sem autorização? Como que a gente diferencia isso? Ótima pergunta. A inspiração, ela não é protegida, porque ela está dentro do... E é um critério dos mais subjetivos. Exatamente, né? Exatamente. Agora, a partir do momento que ela foi exteriorizada, há a proteção. E aí a lei vai estabelecer o quê? A pessoa pode registrar como pode não registrar. Um órgão que é possível registrar é a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Entre alguns outros dois aí. A partir do momento que a pessoa não registrou, como é que ela vai fazer a prova? Nos meios ordinários que o direito, nossa lei já prescreve. Prova testemunhal, documental, ela publicou esse conteúdo num site, ela publicou isso num blog. E aí como é que você faz a prova da internet, do blog, do site? Porque isso é importante esclarecer, porque isso também há uma falta de informação. Porque a gente está acostumado a ver aí a pessoa copia e cola o conteúdo, aquele conteúdo sem valor legal nenhum, porque amanhã ele pode estar fora do ar. Então, qual que é a forma mais segura de fazer uma prova na internet? Uma ata notarial. Então, vai pegar, por exemplo, o blog do Márcio Fagundes. Tem uma notícia lá, você quer fazer uma prova de algum comentário que alguém postou no seu blog. Você vai no cartório, tabelião, vai fazer uma ata notarial, você vai imprimir a folha, o tabelião vai certificar que aquela folha, naquele dia, naquele horário, estava com aquele conteúdo, e aquilo ali torna a prova definitiva. Porque chega amanhã, alguém apagou a notícia, seu processo aí vai durar 2 anos, 3 anos, 5 anos, a prova já sumiu. Então é importante materializar essa prova. Outra forma é testemunhal. Então isso tudo é uma preocupação que todo mundo tem que ter de formar essa prova o quanto antes. Porque amanhã, uma ofensa que foi feita hoje, amanhã ela pode não estar mais no ar. Essa violação da individualidade da pessoa, da autoria de uma obra de uma pessoa, de certa forma, a internet comete também. Porque você, como usuário da internet, você dá acesso a esses grandes provedores a todo quanto é tipo de assunto que lhe seduz. Ela começa, hoje eu estava lendo inclusive sobre isso outro dia, ela começa a particularizar a informação que vai chegar para você. Quando você abre o Google, ela põe um anúncio do seu interesse porque você gosta de rock tal, ela te oferece um CD desse tipo de heavy metal, suponhamos. Ela te conhece a ponto de, pela busca que você faz, ela tem uma minúcia da sua individualidade, da sua personalidade, e ela te viola, de certa forma, porque ela não te pergunta se pode te oferecer isso. Ela te oferece já concatenado, direcionado um produto. Isso é uma forma de violação também. Vamos aumentar um pouquinho, senão o que pode ser considerado plágio? Que documentos, que ideias, o que pode ser passível de ser plagiado? Né? Esse tipo de informação captada pelos sites de busca? Toda essa informação pode ser plagiada, toda essa informação. Agora, voltando para esse plágio, pegou uma informação de um site, não citou a fonte, plágio. Aí é exatamente plágio, porque você está utilizando como se seu fosse aquele conteúdo. Pegou uma reprodução de um site, imprimiu e está vendendo.
violação de direito autoral. Então, a internet não é a grande vilã, porque há muitos anos a legislação determina que rádios e televisões têm que ter 30% de conteúdo jornalístico. E Márcio deve conhecer, muitas pessoas devem conhecer, uma expressão que chama-se Gillette Press. O que a rádio fazia? Ela cortava aquela informação do jornal e dava para o locutor ler. Isso é uma forma de plágio? E não é da era da internet, ou seja, a internet não é a grande vilã da história nisso. Isso é uma forma de plágio? Isso é uma forma de reprodução. A reprodução pode ser uma contrafação, se ela não for autorizada, ou ela pode ser autorizada. Se a pessoa citou a fonte, no caso de uma notícia e artigo, a lei está prevendo no artigo 46, notícia e artigo, ó, o jornal X publicou a notícia que o presidente está fazendo isso, o presidente de tal banco está fazendo isso e aquilo. Autor, jornalista tal. Citou a fonte, o jornal, e citou o autor. Não há problema nenhum. Mas a lei não pede que tem que ter uma autorização desse veículo, permitindo que a gente divulgue também, para se tornar plágio, contrafação? A divulgação, a simples divulgação de notícias e artigos, não. A lei é bem clara nesse sentido. Qualquer notícia, qualquer artigo veiculado, públicos, eles podem ser publicados desde que citada a fonte. Isso a lei é bem clara. Agora, um conteúdo, um trabalho, uma pesquisa muito grande que a pessoa fez e outro está querendo utilizar dela, ela precisa da autorização para imprimir, para reproduzir, para seja o que quer que for. Com exceção também das citações. Aí eu quero citar um determinado trabalho, eu posso fazer essa citação indicando a fonte da mesma dentro forma, daquelas normas da BNT. Exatamente. Voltando até um pouco, o que eu acho importante esclarecer no que você falou, Márcio, sobre os sites fazerem essa busca do nosso conteúdo, o que a gente gosta, etc. Há uma discussão em torno da nossa liberdade. Se por um lado a gente é livre para usar o mecanismo de busca do Google, como diversos outros que existem aí. Poucos conhecem, mas tem Alta Vista, tem o Bing, tem o Yahoo, e entre diversos outros mecanismos de busca. Então a gente é livre para utilizar o que a gente quiser. No caso do mecanismo de busca, quando você está fazendo uma busca nele e se cadastra nele, você está aceitando com uma política de privacidade. Muitas vezes a gente não concorda e vai para o ramo, e leva para outro lado. Peraí, eu não concordo com essa política, mas ele é detentor das informações que eu quero, então eu tenho que pesquisar nele. E pede e acha um absurdo essa política. Então essa é uma posição. A minha posição é um pouco diferente. Eu acho que a gente tem a liberdade de, se quiser usar o Google, se quiser usar determinada rede social, e a rede social está coletando dados, e desde que isso esteja previsto na política dela, eu acho que é perfeitamente lícito. Quem não concordar, igual quando houve a mudança de política de privacidade do Google, houve um grande volume de informação que circulou aí, de pessoas que estavam em desacordo e queriam sair do sistema. Então não tem problema nenhum para utilizar outro sistema de busca. Então vamos segurar um pouquinho e no próximo bloco a gente vai falar mais das cópias na internet. Até já!